Irmãos, a sequência do estudo do Decálogo, essa imagem é Moisés, tá? O barbudo aí é Moisés. Nós vamos prosseguir com o estudo sobre o Decálogo e hoje nós vamos refletir sobre a pergunta 100 até a pergunta 102 do Catecismo Maior. Vamos falar um pouco então aqui na introdução, recapitulando o que nós estamos vendo até aqui e principalmente um ponto que nós vamos trabalhar no estudo de hoje. Nós vamos prosseguir na pergunta 100 até a pergunta 102, mas antes disso, vamos meditar aqui sobre os 10 mandamentos, né? Um exercício aqui de memória. Vamos citar aqui os mandamentos um a um, não precisa ser na ordem, mas se for na ordem é melhor. Então, qual é o primeiro mandamento, irmãos? Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás imagem de escultura. Terceiro mandamento, não falar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento, lembra-te do sábado, do dia do Senhor. O quinto mandamento, honrar pai e mãe. O sexto mandamento, não matarás. O sétimo mandamento, não adulterarás. O oitavo mandamento, não furtarás. O catecismo tá bom, né? O nono mandamento, não dirás falso testemunho, que abrange a mentira. E o último mandamento, o 10º, não cobiçarás. Maravilha. O estudo de hoje nós vamos ver uma coisa que é muito comum e está conectado com o filme que eu indiquei ontem, que alguns irmãos viram, outros já tinham visto antes, né? Sobre a autoridade de Cristo e a ideia é a autoridade de Deus, porque Cristo é Deus, né? Então, Cristo é um da Trindade, uma pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a grande problemática que eu coloquei lá, e é uma problemática que nós vamos ver que é real, nós não pensamos, nós não identificamos esse problema, mas é um problema real, é a seguinte pergunta, nós citamos aqui do primeiro ao 10º mandamento. Pela graça do Senhor, nós conseguimos decorar, né? Alguns decoraram a maioria. Antes dos 10 mandamentos, existe uma revelação da parte de Deus, que é o que nós vamos ver aqui, que nós chamamos de prefácio, aquilo que antecede os 10 mandamentos. E aí nós vimos aqui, nós citamos os 10 mandamentos. Agora eu pergunto aos irmãos, quem lembra do prefácio? O que Deus fala antes de entregar os 10 mandamentos? Não? Então, esse é o estudo de hoje. Exato. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te libertei da escravidão do Egito, da casa da servidão. Esse prefácio vai conectar sobre a autoridade de Deus, a fonte da autoridade da lei. O que nós vamos ver aqui é um perigo que nós podemos incorrer como cristãos, que é considerar os mandamentos como eles em si próprios. E nós acabamos esquecendo da fonte da autoridade da lei. Quando nós esquecemos da fonte da autoridade que é Deus, a lei, os 10 mandamentos, é apenas uma questão de sobreposição. Um grupo que segue aqueles 10 mandamentos e quer sobrepor a outros que não querem seguir. Então é um homem se colocando sobre o outro homem. Quando nós vamos para o prefácio, nós entendemos que, na verdade, não é Moisés que está colocando aquilo sobre o povo. Na verdade, a lei decorre de uma autoridade suprema. É o próprio Criador, que é soberano, que é rei, que determina um padrão ético, um padrão de reta obediência que todos os homens devem seguir. Isso, como nós temos visto, é uma expressão de quem Deus é. A lei não é criada fora de Deus. A lei é revelada por Deus como expressão de quem Deus é. Então, quando nós seguimos os 10 mandamentos, nós buscamos obedecer os 10 mandamentos, Deus está revelando a própria natureza de quem Ele é. Da bondade, da santidade, de quem o nosso Deus é. E nós vamos nos aprofundar hoje nas perguntas do Catecismo com o objetivo de demonstrar a importância de guardar também o prefácio, porque sem o prefácio nós vamos incorrer em erros na compreensão dos 10 mandamentos. Então nós vamos seguindo aqui. A pergunta 100 do Catecismo Maior de Westminster vai perguntar que pontos devemos considerar, lembrando, irmãos, que nós estamos vendo tudo para entrar nos mandamentos em si. Ainda estamos naquela fase introdutória, né? Vitor falou das 8 regras, né, Vitor?
8 regras para boa compreensão dos mandamentos, boa interpretação. E nós vamos agora, nessa aula, finalizar esse período introdutório para, na próxima aula, acho que é o irmão Jael, já iniciar no primeiro mandamento. E aí nós vamos levar bastante tempo em cada mandamento. Que ponto devemos considerar nos 10 mandamentos? Devemos considerar nos 10 mandamentos o prefácio, que nós vimos aqui agora, o conteúdo dos mesmos mandamentos, ou seja, os conteúdos é o próprio mandamento em si. Não terás outros deuses diante de mim, é um conteúdo do mandamento. Honre pai e mãe, é o conteúdo do mandamento, tá? E também as divinas razões anexas a alguns deles para lhes dar maior força. Nós vamos ver que em alguns mandamentos o Senhor dá uma razão a mais, né? Uma razão anexa, que nós vamos ver em cada mandamento, tá? Não são todos os 10, mas em alguns nós temos as razões anexas, temos as promessas, como no 5º mandamento, honrar pai e mãe para que seu dia se prolongue nessa terra. Então nós vamos ver isso de forma esmiuçada em cada mandamento. E aqui nós vamos nos deter a essa pergunta que vai trabalhar com foco no prefácio. Então nós temos que o que devemos compreender dos 10 mandamentos, a estrutura é o prefácio, o conteúdo e, em alguns casos, as razões anexas. Tá? Então são esses 3 pontos que nós devemos fixar quando nós vamos para os 10 mandamentos. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? O prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nessas palavras, Deus manifesta a sua soberania como Jeová, Senhor, o eterno, imutável e todo-poderoso Deus, existindo em si e por si, cumprindo todas as suas palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto com todo o seu povo e com o Israel antigo, que assim como tirou a estes da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual. E que, portanto, é nosso dever aceitar a Ele por nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos. E agora nós vamos esmiuçar cada ponto aqui dessa pergunta 101 com as referências bíblicas. Vou pedir, Tayane, que abra em Êxodo 20, verso 3. Dayana, Isaías 44, verso 6. Gabriel, Êxodo 3, 14. Gabriel Martins, Êxodo 6, 3. Aline, Atos 17, aí você vai ler o verso 24 e 28, tá? Atos 17, verso 24 e 28. Jael, Gênesis 17, 7. Aí se puder marcar os dois, Jael, e Romanos 3, 29. Tá conectado. Mãe, Gênesis 1. Não, Lucas 1, 74 e 75. Douglas, 1 Pedro 1, do 15 a 18. Aí, se puder abrir aí, Levítico 18, 30. Está conectado também. Pode ler. Não terás outros deuses diante de mim. Pode ler, por favor, de novo. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23? 23. 3, não é o 2. É o prefácio. 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É o prefácio que nós vimos, a base bíblica, Êxodo 20, verso 2. Isaías? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Nós vimos aí a soberania absoluta de Deus. Ele é supremo, né? A ideia de Senhor é isso. Quando nós falamos que Deus é Senhor, nós vamos ver o que está por trás do nome de Deus, quando ele se revela lá a Moisés como eu sou o que sou, é a ideia de soberania absoluta de Deus, né? Que não há nada equivalente ou acima dele. Ele é supremo. Êxodo 3. Êxodo, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou o que enviou a vocês.
Nós vamos esmiuçar isso hoje. Eu sou o que sou. O que significa essa expressão? É o nome de Deus. Deus se revela assim para Moisés. Eu sou o que sou. A autoexistência de Deus. 6:3. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Aline. O Deus que fez o mundo, ele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também somos geração. Amém. Nós vemos o Deus como Criador e mantenedor de tudo e de todos. Esse texto, nós fomos expostos, né, na exposição de Atos, é um texto muito bonito porque o apóstolo Paulo está pregando a pagãos. Ele está falando que até mesmo eles, pagãos, que não adoravam o Deus verdadeiro, pelo contrário, tinham diversos deuses, diversos ídolos, que eles faziam sacrifício e tudo mais, dedicavam essa vida a esses falsos deuses, até mesmo eles recebiam os benefícios do Deus verdadeiro, demonstrando a manutenção da vida por parte de Deus, até da vida dos ímpios. Israel, Gênesis 17 e Romanos 3. Estabelecerei a minha aliança de ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Romanos 3, 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Deus de aliança, Deus do pacto. Nós defendemos que o nosso Deus, a teologia do pacto, né, é um Deus que se relaciona com os homens por meio do pacto. Nós cremos que no Novo Testamento ainda a relação com Deus conosco é pactual. Então nós vemos que o pacto que Deus fez com Abraão, ali nós também como povo de Deus, depois de Cristo, estamos sendo considerados naquele pacto. É o que Romanos vai desenvolver, que o Deus ali na primeira dispensação se relacionou somente com o povo que ele elegeu, né, Israel, mas que Israel já era uma prefiguração do povo de Deus que seria numeroso, né? Que ele fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Apontando para a promessa que seria cumprida em Cristo, a promessa que Deus já tinha feito a Abraão, de todas as nações, não somente a nação de Israel, a nação de Jacó, que antes, no Antigo Testamento, né, era a única que fazia parte do povo de Deus. Então nós temos aqui que o nosso Deus, ele é um Deus soberano, ele é um Deus que existe por si só, tá? Ele não tem início, ele não tem fim. Nós vemos aqui em Êxodo 6 a revelação, Deus se revela, não é o homem que encontra Deus, não é o homem que acha Deus em algum lugar, mas Deus procura os homens e se revela ao seu povo. Nós temos que Deus é criador e mantenedor de todos, inclusive dos ímpios, inclusive dos pagãos ali no contexto de Atos. E nós vemos agora com Israel que nosso Deus é um Deus de aliança, tá? É um Deus de pacto. Isso tudo nós estamos vendo porque isso tudo está anexo ao prefácio, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Então, por isso nós estamos vendo esses textos que envolvem a soberania de Deus. Quando Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te livrei da terra do Egito, da casa da servidão, nós temos que entender o peso disso. Quando nós entendemos o peso disso, nós compreendemos melhor os 10 mandamentos e o porquê nós devemos obedecer os mandamentos revelados por Deus, tá? Lucas agora 1, 74 e 75, Deus como Redentor. De concedermos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Deus como Redentor do seu povo, né? Todo o povo, não somente Israel que nós estamos vendo aqui, que prefigurava aquilo que seria maior, o pacto. Então, nós vamos ver aqui de forma mais esmiuçada que tudo que está no prefácio ali era de forma direta ao povo de Israel, literal, Israel, né? O povo de Israel que estava na escravidão do Egito, mas também aponta para uma extensão maior de Israel como todas as nações que confessam Cristo, que são filhos de Abraão por meio da fé.
Então, todos nós que confessamos Cristo como Senhor, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo e fazemos parte da aliança que Deus fez com Abraão. Nós somos filhos de Abraão por meio da fé, tá? E esse simbolismo aponta também para a ideia de casa de servidão, que nós vamos ver que nós também éramos escravos, tá? Uma casa de servidão que literalmente aponta para o Egito, também aponta para a nossa condição em relação ao pecado. O pecado na nossa vida antes de Cristo era o nosso Egito. Nós éramos escravos do pecado. Então, esse simbolismo, tudo que está no prefácio, é diretamente a Israel, ali naquela época, mas também tem uma extensão maior a todo o povo de Deus. Tá? Então, por isso que nós compreendemos assim e abraçamos como para nós mesmos, porque é algo perpétuo, tá? Não é algo que acabou no Novo Testamento. 1 Pedro 1:15, 18 e Levítico 18:30. Pelo contrário, se não é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as suas obras de cada um, portai-vos com temor perante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não de coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso antigo procedimento, que vossos pais vos levaram. Levítico 30. Então guardareis a observação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Tanto em Pedro como em Moisés, nós vemos uma ordenança da parte de Deus, do seu povo, nós, de sermos santos. Quando Deus determina que nós devemos ser santos, porque Ele é santo, nós devemos entender que o Rei Supremo, que o nosso Senhor Jeová, Ele está determinando que nós devemos ter total sujeição às suas leis, aos seus mandamentos. Nós vimos que no nosso processo de santificação, nós temos visto isso em Romanos, a santificação é o ato onde Deus, né, por meio do seu Santo Espírito, nos leva à lei, não para sermos salvos, nós já fomos salvos, nós já fomos declarados justos, e agora nós somos levados à lei para que possamos obedecer na medida do possível, por meio do Espírito, na força de Deus, guardar os mandamentos do Senhor. Então, quando nós eliminamos os mandamentos de Deus, nós afrontamos a sua autoridade, porque Ele determinou que nós devemos guardar, que nós devemos viver na reta obediência, e nós temos um problema com a santificação, porque não é possível santificar fora da lei. Se a gente elimina os 10 mandamentos, nós não temos um padrão, um parâmetro, um fundamento para a gente dizer que estamos vivendo em santidade. Na verdade, nós entramos no relativismo. Cada um considera aquilo que é certo, aquilo que é errado, e cada um vive a sua vida achando que está agradando a Deus, como nós vemos o contexto de Juízes, né? Que é o contexto que cada um seguia o que era bom aos seus próprios olhos. Né? Um declínio do povo de Deus ali na época do juízo. E agora nós vamos ver sobre a importância do prefácio dos 10 mandamentos. Nós estamos no prefácio ainda, nós não vamos entrar nos 10 mandamentos hoje, só na próxima aula. E nós vamos agora esmiuçar a importância do prefácio. Nós vemos então que o prefácio ele é o alicerce do mandamento específico seguinte. Qual é o mandamento específico seguinte? Não terás outros deuses diante de mim. Tá? É uma coesão, uma coerência. Então Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Nós temos então o Senhor e Salvador. Ele é soberano e ele é Salvador porque ele te libertou o povo da escravidão. E em sequência, como se fosse assim, por isso, não terás outros deuses diante de mim, e a sequência lógica até o 10º mandamento. Porque ele é Senhor, porque ele é Redentor, segue-se os mandamentos que nós devemos obedecer. E ele fixa as razões. Primeira razão, soberania absoluta de Deus. Ele é Senhor, Jeová. Segunda razão, a sua obra de redenção em favor do seu povo. Tá? As duas razões por que nós devemos obedecer ao Senhor. E agora sobre a soberania de Deus, que é o primeiro ponto. Primeiro ponto, soberania. Segundo ponto. Primeiro ponto, soberania. Segundo ponto,
Não? Então vamos voltar. Dormiram aí na aula. Primeiro ponto. Segundo ponto. A gente tem que guardar isso que vai ser o guia agora das próximos slides. No final vou fazer pergunta direta para cada um, por nome. Então, fica atento aí. Se dormir, deixa o óculos cair não. Vamos lá então. Primeiro ponto, soberania absoluta. Nós devemos obedecer por causa da soberania absoluta de Deus. E segundo, por causa da obra de redenção dele. Guarda esses dois pontos, vai cair na pergunta no final. Vamos lá então. No primeiro ponto, soberania absoluta de Deus. Vamos desenvolver a primeira razão por que nós devemos obedecer a Deus. E vamos entrar agora no problema do moralismo que vai tocar no filme que foi recomendado. Qual o problema do moralismo? A tendência do moralismo é considerar a moralidade como se ela estivesse fundamentada em considerações humanas. Então, quando nós vamos nos relacionar, quando nós desconsideramos a soberania absoluta de Deus, os mandamentos são só uma questão de opção. Então, eu entendo que adulterar é errado. É uma consideração minha. De repente, de alguns amigos. Mas o outro, que não está no mesmo contexto que eu, ele pode, ou de outra cultura, ele pode entender que adulterar não é errado. É apenas uma consideração humana. Então, ele pode ter mais, né, a ideia de monogamia, né, que nós entendemos aqui, que está anexo ao sétimo mandamento, de não adulterar, de ter uma mulher só, né, um casamento monogâmico. De repente, uma pessoa pode entender que ele não adultera quando tem um triângulo amoroso, por exemplo. Né? Ele com mais duas mulheres que aceitam essa situação. Então, na situação dele, não é adultério. Então, nós vemos aqui que nós desconsideramos aquilo que é absoluto, ou seja, que é invariável, que não muda, e entramos no relativismo. A moralidade é uma questão minha, de repente do Gabriel, ele pode ter a dele, eu posso ter a minha. É a máxima, religião não se discute. Futebol, religião e política não se discute. Que é o que nós ouvimos por aí na nossa cultura. Então, é justamente o que o filme trabalha, né? Na época, na história do cristianismo, nós chegamos a um ponto que foi perdido a ideia do absolutismo, a ideia de que todos esses mandamentos decorrem de um Deus. E até mesmo nós, quando tratamos dos mandamentos, de forma inconsciente a gente esquece desse peso de quando Deus se revela como Senhor e como nosso Salvador. A gente esquece que essas razões antecedem aos 10 mandamentos. E a gente acaba focando nos mandamentos em si. Por mais que a gente entenda que numa teologia saudável isso decorre de Deus. Mas isso, quando nós passamos, desconsiderando o Senhor, não faz sentido. Para o ímpio não faz sentido. Se você demonstra os 10 mandamentos, mas ele não é convencido de que existe Deus e de que esses 10 mandamentos é de um Deus que criou todas as coisas, que é mantenedor no texto que ele leu em Atos, que inclusive mantém a vida dos ímpios, que inclusive dá boas dádivas a eles, se eles não entendem que existe um Deus, o apóstolo Paulo fala isso, eles nem podem estar, né? É impossível a eles estarem sujeitos à lei. Então, nós temos que ter cuidado porque a nossa cultura relativista tem demonstrado que mandamentos, que ética, isso é apenas uma questão de época, de tempo e de cultura. Nós temos visto que, na verdade, é absoluta. Esses mandamentos foram escritos no coração do homem em Adão, no princípio, depois revelado de forma clara lá mais de 3.000 anos atrás com Moisés. Então nós temos aí a revelação absoluta, não muda, é invariável de Deus. Nós estamos em 2024 defendendo aquilo que o Senhor revelou a Moisés há milênios atrás. E defendendo, tentando viver uma vida de obediência àquilo que Ele colocou no nosso coração, mas que por conta do pecado isso foi corrompido. De maneira que nós não conseguimos mais enxergar e ser guiados sozinhos, sem a lei e sem o Espírito Santo. Tá? Então a gente tem que entender isso. É importante a soberania absoluta de Deus e o moralismo é um perigo. É muito sutil, né? A gente não fala assim, cara, hoje eu acordei, você foi na lista. Porque ele veio para acabar, eu fui para acabar isso. É engraçado que ele dá uma justificativa positiva, né? Ele fala, não, nós falamos assim, eu me lembro, eu não vi ontem, mas eu me lembro, é assim, não, a gente conduz o ímpio na moralidade,
Não precisa de falar de Cristo imediatamente. Conduz ele na moralidade, porque afinal é uma moralidade cristã. Exato. É. E depois a gente vem com a redenção em Cristo. Então vem moralidade e depois vem redenção. Cara, a gente que é reformado, é muito fácil a gente cair nisso. E muita gente vê a gente pregando no ambiente de trabalho, primeiro a moralidade e depois a redenção. A gente começa na moralidade, depois quem sabe vai dar. Mas eu vi mostra que isso aí é um caminho completamente errado. É por isso que Cristo fala para a gente vide como estáis. Depois a pessoa vai se arrepender. E aí é interessante quando ele vai para o futuro, né? Aí ele vem briga e falou assim, mas quem disse isso? O sanduíche, né? A moralidade, aí ele fala, mas por que você está colocando? Aí vem, ou seja, ele conecta o relativismo ao fracasso da igreja. Porque a parte fala da culpa do ímpio, mas o que conecta ou não, a igreja fracassou. É, a igreja é culpada. Os cristãos, né? Isso é muito interessante. Outro ponto que nós temos aqui sobre a soberania absoluta de Deus é a centralidade de Deus. Né? Isso é uma dedução óbvia, né? Se ele é soberano e a soberania dele é absoluta, ele está no centro de tudo. Então, Deus está no centro dos mandamentos. Tá? Então, o prefácio estabelece a autoridade que respalda a lei moral, ou seja, que dá base à lei moral. A lei moral ela só tem valor, ela só deve ser obedecida porque ela está sobre uma fonte, que é Deus. Deus é a fonte da autoridade. Se você tira Deus, a lei rui, certo? Ele é a fonte de autoridade da lei. Desconsiderá-lo, ou seja, desconsiderar o Senhor, é negligenciar a importância da fonte da autoridade da lei. Tá? Então, centralidade de Deus. Nós só obedecemos o mandamento porque Deus que nos deu e Deus que exigiu obediência como Senhor. É interessante também, voltando no filme também, sobre a questão da centralidade de Deus, a forma como Satanás é muito sagaz e sutil, né? Eu estou me lembrando da cena daquela bibliotecária que está meio que tentando fazer ele entender o que está acontecendo, né? Ele diz assim, gente, A cultura, né? aquela cena do cinema. Sim. Meu Deus, difamar, tirem o filme, difamar. Blasfêmia, né? Pois é, e assim, é interessante ver como ele foi desplantado, porque foi uma coisa assim, sutil, né? Ele saiu do passado, de um passado mais temente, né? Isso. Onde realmente as coisas eram mais centralizadas em Deus, e fazia sentido você falar de Deus nas escolas, por exemplo. Não, aí na escola também acontece uma situação assim. Não pode. E para ele é natural. Ele fala assim, não, porque Jesus e tal, começa a falar do Evangelho. Ciência. Tudo em Deus. Em Deus, centrado em Deus. E ele tipo assim, não é assim, não pode ser dessa forma, não ser demitida. É muito interessante como que a gente fica. Eu fiquei muito assim, maravilhada, triste. E ao mesmo tempo assim, realmente, cara, tá muito sentido. Com a mensagem do filme. Como que é sutil, né? Tirou Deus do cinema. Começa a moralidade. Exato. Colocar a moralidade só pela moralidade. Não precisa falar que foi Deus que fez. E aos pouquinhos isso vai se perdendo. Foi se perdendo. E tá pior, né? Porque o filme é de 20 anos atrás. Mais de 20, 2001, 2000. Então tá pior ainda. Se ele viajasse para 2024, o negócio ia ficar pior. Ele vê Elos, né? Homem que se diz mulher, seria pior, né? Até o entretenimento que é visto nas séries, nos filmes, é muito pior do que 20 anos atrás. Então a gente vê que está um declínio pior ainda, né? E a gente tem que pedir ao Senhor, né, que Ele mude, que nós possamos ser instrumentos de transformação por meio da palavra e também, se não for a vontade de Deus transformar, porque é Ele que transforma, que Ele nos preserve como igreja. Facilmente. É fácil. Normal. Não é normal, gente. Não é normal. Não é normal. Tá errado. A gente normaliza, né? A questão do entretenimento, a gente via muito, né, Vitor? Filme, série. Depois que a gente foi sendo guiado numa igreja saudável, exposto, a gente foi vendo que coisas que a gente estava assistindo eram coisas que não glorificavam nada ao Senhor, né? E muito pior, era gatilhos para a prática de pecado. Né? Então a gente vive uma vida longe do Senhor, uma vida que nós não conseguimos libertar de alguns pecados e nós conseguimos esse ciclo vicioso. Não mudamos, né? Não somos transformados pela palavra. Né? Graças a Deus o Senhor
age e que seja um momento, né, aqui que nós possamos despertar para essa necessidade de ter o Senhor como centralidade na nossa vida, como é da lei. Né? A lei dele, ele é o centro, ele que é a fonte de autoridade. E agora nós vamos entrar sobre o significado da soberania de Deus. Soberania significa autoridade absoluta, tá? Autoridade absoluta, suprema e imutável, e o domínio de Deus sobre todo o universo. Cuidado, quando nós falamos que Deus é soberano, é isso que significa. Porque às vezes nós falamos que Deus é soberano, mas na prática, como somos chamados a guardar os seus mandamentos, nós levantamos questionamentos ilegítimos contra Deus. Mas nós cantamos que Ele é soberano. Tu és soberano. E cantamos, louvamos aqui. Reconhecemos. Mas na nossa vida, quando nós somos ordenados por Deus a sujeitar o mandamento dEle, e veja, os nossos questionamentos ilegítimos, que eu falo que nós não levantamos questionamentos baseados em um raciocínio bíblico, ou uma tentativa de um raciocínio bíblico, justamente eu acho que não é assim, nós estamos indo contra a soberania de Deus. Porque Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele tem domínio sobre todo o universo. Ele tem domínio para fazer com elas, ou seja, com as criaturas, tudo o que Ele quiser. Nessa ideia, Paulo fala que Ele é escravo de Cristo. Quando nós falamos, não, nós somos servos de Deus, é escravos, irmãos. Servos é uma palavrinha, às vezes, mais suave para escravo. Nós falamos que somos servos de Deus, servos do Altíssimo, nós somos escravos do Altíssimo. A grande questão é, será que a nossa vida demonstra que somos escravos de Cristo? Porque nós temos visto aqui à noite, nas leituras, cada um no seu devocional, temos visto as ordens de Deus para nós. A vontade de Deus revelada a nós. Será que nós nos sujeitamos a essa vontade ou nós somos filhos rebeldes? Né? Ou somos escravos, fujões, né? Que não queremos nos libertar com Cristo, como Deus fala dos ímpios lá em Salmo 2, querem sacudir os pés de Deus, libertar da opressão do divino. E Deus faz o quê? Deus ri deles no seu íntimo. Deus zomba dos ímpios que querem fazer isso, porque é impossível sair do domínio de Deus. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, que nós possamos entender isso. Vamos abrir em Romanos, Vitor, Romanos 9, que vai demonstrar essa soberania de Deus de forma muito clara. Na sequência, à noite, nós veremos também o capítulo de Romanos 9, 19 e 21. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para no mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus é o oleiro. Ele faz o que ele bem entende com a massa para fazer o barro. Né? Nós não devemos questionar Deus. Lembrando, o questionamento razoável, legítimo sobre a fé, ok, devemos fazer. Isso nos aperfeiçoa. Dúvidas, tudo isso é um aperfeiçoamento e nós entendemos que o Deus é o Deus da verdade. Mas existe um limite. E o limite está em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Aquilo que Deus revelou, nós nos apropriamos. O que não foi revelado por Deus, somente a Ele pertence. Está oculto a nós, somente a Deus pertence. Então, os nossos questionamentos têm que ser baseados naquilo que Deus revelou a nós na sua palavra. O que passa disso, cuidado, pode ser um ato de rebelião e um ato de insubmissão a Deus. Tá? E agora vamos entender um pouco sobre o significado do nome de Deus, porque quando nós lemos lá em Êxodo 20, no prefácio, eu sou o Senhor, o nome que é utilizado no hebraico, que são essas letras, né, Y, H, VH, tem uma supressão no original das vogais, né, que nós vamos ver ali Yavé, né, a ideia de Yavé. Ali, esse termo significa Jeová. Jeová, nós estávamos até conversando, né, sobre a sigla. Jeová. E a tradução direta do hebraico é Ele é, que é traduzido, que é uma adaptação do contexto onde Moisés questiona o Senhor.
Deus se revela a Moisés e Deus dá uma missão a Moisés, que ele deveria levar uma mensagem a Faraó, para que Faraó libertasse o povo de Deus. Lembra? Esse é o contexto. E aí Moisés questiona ao Senhor que os israelitas, os hebreus, iriam falar, tá, qual o nome desse Deus? Aí Deus responde a Moisés, eu sou o que sou. E aí esse eu sou o que sou, nós temos ali a adaptação que eles colocaram, os judeus, ele é, ou seja, eu sou, ele é, que ficou Iavé, né, o YHVH, Jeová, que significa Senhor nas nossas traduções. Na Ara, não sei se tiver outras traduções, nós vamos ver que às vezes está Senhor, tudo caixa alta, às vezes está só o S maiúsculo e os outros com uma letra menor, mas diferente, não é cursiva, e outras vezes só o S maiúsculo, tá? E a restante cursiva, minúscula. Tá? Então tem essas adaptações para mostrar que quando nós vemos Senhor, S maiúsculo, mas geralmente tudo caixa alta, significa Jeová. Tá? E esse termo era tão pesado para os judeus, porque é o nome que Deus se revelou, ou seja, eu sou o que sou. Eles entendiam que isso era tão santo e tão pesado que eles buscavam se referir a Deus por outro nome, que era Adonai. Tá? Então eles não falavam em Yahvé, né? Eles evitavam falar Jeová, eles falavam Adonai nas suas reuniões litúrgicas, tá? Porque eles entendiam do peso que era o nome Jeová, o nome que Deus se revelou, eu sou o que sou. Tá? Então o temor deles nas reuniões, eles utilizavam Adonai. Jeová descreve Deus como aquele Deus que, na sua absoluta soberania e liberdade, concede ao seu povo as misericórdias pactuais, redimindo-os do pecado com poder onipotente e trazendo-os à comunhão com Ele mesmo. Quando nós vamos ali a eu sou o que sou, no contexto que Deus fala a Moisés, é uma ideia assim, Moisés está perguntando, o povo vai perguntar, quem é esse Deus? Qual é o contexto, irmãos, de Egito? Idolatria. O contexto é Deus Sol. Existiam diversos nomes a diversos deuses do Egito. Quando nós vamos estudar a mitologia egípcia, nós vemos que eles adoravam dezenas e mais dezenas de deuses. Praticamente para cada ato da criação existia um Deus Sol, um Deus Lua, um Deus Mar, um Deus Terra. Existia nome para cada Deus, para cada divindade. Quando Deus fala, eu sou o que sou, ele está se afastando, a transcendência de Deus, Deus é outro ser. O que Deus está ensinando a nós ali, que ele não é um Deus criado pelos homens. Ele não é um Deus que os homens nomeiam quem ele é. Ele é antes de tudo, ele é antes do princípio. Ele não foi nomeado, ele é o que é. Eu sou a autossuficiência de Deus, a autoexistência de Deus. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Então ele não precisava de se revelar como algum nome para que o seu povo pudesse adorar com eu sou o que sou. E Moisés recebeu a ordem de revelar, o eu sou me enviou. E depois nós vemos ali a questão da linguística, né? A linguagem para trazer isso para dentro de um contexto litúrgico, né? Que aí eles se colocaram como Senhor, que aponta para isso, eu sou o que sou. O soberano, o supremo, o onipotente, né? O que libertou o povo com mão forte e poderosa, por meio de maravilhas, milagres e grande poder. Que é a ideia aqui, que nós vamos entrar agora na redenção. O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus hoje. Ele é o princípio, ele é o fim, ele não muda, ele é imutável. Por isso que existe só um povo. Nós pertencemos ao mesmo povo, Israel, o Israel de Deus, que são todas as nações. Tá? Então, a absoluta e soberania de Deus. Foi com esse poder que o Senhor nos livrou do pecado. Foi com essa absoluta soberania que ele nos declarou justos. Quando nós estávamos escravos do pecado, nós não procurávamos o Senhor. Mas ele, por meio do seu amor, por meio da sua misericórdia, olhou para nós e, como poderoso que ele é e onipotente, ele determinou justo. Nós temos todo o ato de salvação do Senhor, nossa regeneração, a fé para crermos em Cristo e o processo de santificação até a glorificação do nosso corpo. Então, veja, o ato de Deus em Israel é na nossa vida também. Foi o Deus Todo-Poderoso, Jeová, onipotente, que libertou o povo da casa da servidão, é o que nos libertou com mão forte do pecado também. A expansão
dos 10 mandamentos, a expansão do contexto que está lá em Israel. Quem trabalha muito isso é o pastor, o reverendo Paulo Brasil. Tá? Se os irmãos tiverem oportunidade de procurar sobre a igreja no Antigo Testamento, ele vai trabalhar a ideia de que o Antigo Testamento, a igreja já está lá. A igreja não começa em Cristo, a igreja já estava no plano de Deus. Israel é a igreja de Deus. Nós, igreja, somos o povo de Deus, somos Israel de Deus. O que muda é a questão da progressão. Há uma progressão na revelação até o ápice em Cristo e os apóstolos, onde nós temos a revelação completa. Então aquilo que estava na sombra prefigurava algo maior, que é a libertação de todas as nações da escravidão do pecado, que é muito mais forte e muito mais extensiva do que a física em determinado momento, que era no Egito e sob Faraó. Tá? O pecado, nós estamos vendo isso em Romanos, é muito mais forte do que foi Faraó. E o ato de Deus de nos libertar do pecado, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, é muito maior do que foram a libertação e as grandes maravilhas reveladas por meio das pragas e tudo mais que o Senhor demonstrou. Então, aquilo ainda é pequeno, comparado ao maior com a revelação completa. E agora nós vamos entrar no segundo ponto, a soberania absoluta de Deus, e o segundo ponto, a obra de redenção. Tá? Agora vamos entrar na obra de redenção. Por que o prefácio cita que Deus libertou Israel do Egito? E aqui é interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por que o prefácio cita que Deus libertou Israel do Egito? Ele poderia já entrar, eu sou o Senhor teu Deus, e já entrar nos 10 mandamentos. Ele é soberano, vocês devem seguir, eu sou o Senhor teu Deus. Mas ele coloca a obra da redenção. E nós vemos a resposta, porque devemos compreender que a salvação vem em primeiro lugar. Que é o que foi dito aqui. A salvação vem em primeiro lugar. E a guarda dos mandamentos de Deus segue-se a salvação. Olha, e é esse o processo de salvação. Isso já está lá no Antigo Testamento. Isso já está lá em Moisés. Deus não fala, guarde os mandamentos para ser salvos. Deus fala, vocês foram salvos, agora guarde os mandamentos. Não é isso que nós experimentamos na fé? Fomos salvos, agora vamos à lei, guardar os mandamentos, nos santificar. Então, o prefácio tem esse propósito também. Quando Deus fala que libertou Israel do Egito, ele fala, ó, eu salvei vocês. Vocês não guardavam a lei. Vocês não eram obedientes. Tanto que eles não estavam em comunhão com Deus, que eles perguntam qual o nome de Deus. Moisés já levanta essa questão, eles vão perguntar qual o nome. Deus não tinha revelado ainda o eu sou lá para Abraão. Então nós vemos que é sempre Deus que toma a iniciativa para se relacionar com o seu povo. É sempre Deus. E o ápice desse amor e o ápice dessa intenção divina de se relacionar com o seu povo é Cristo, sendo o elo entre nós, o único mediador entre nós e Deus. Veja, Cristo é o Senhor. Cristo é Deus. Ele encarna, né? Somos nós que procuramos Ele. É sempre graça. É sempre favor imerecido da parte do Senhor. Porque Deus referia-se à terra do Egito como a casa da servidão. Nós vimos aqui já. Porque a terra do Egito não era apenas um lugar literal. Egito. Não era apenas um lugar literal da servidão do povo de Israel, mas simbolizava também a escravidão espiritual do pecado. Cada filho de Deus foi remido de uma casa da servidão. Cada um de nós estávamos dentro de uma casa da servidão e éramos escravos dos nossos pecados e delitos. E Deus nos libertou com mão forte dessas casas, dessa servidão. Essa é a ideia aqui do prefácio, apontando a obra da redenção do Senhor. Ele é o nosso Salvador. As duas obrigações que a obra da redenção de Deus nos impõe. Ou seja, diante dessa verdade, o Senhor nos libertou da casa de servidão, ou seja, Ele é nosso Salvador. Qual a obrigação que nós temos diante dessa verdade? A primeira, a obrigação da fidelidade. Nós devemos ter somente Deus como o único Deus, porque foi Ele que nos libertou. Primeiro porque Ele é soberano, o único Deus verdadeiro, mas também porque Ele nos libertou. Há uma ideia que nós devemos ser fiéis, a fidelidade. Se Ele nos libertou, como nós poderíamos fazer algo diferente? Qualquer algo fora disso é infidelidade. Obrigação de obediência. Diante disso, o nosso Deus Redentor
requer de nós também obediência. Nós devemos guardar os mandamentos do Senhor, porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu. E nós só podemos fazer isso porque Ele agiu em nosso favor, transformando o nosso coração de pedra em carne, e agora sujeitos à lei de Deus. Tá. Alguma dúvida, irmãos, até aqui? Alguma consideração? Que nós vamos fechar com um resumo dos 4 primeiros mandamentos antes de Jael no próximo domingo entrar no primeiro mandamento. A compreensão do prefácio dessa maneira muda totalmente a forma que você vai olhar depois a mandamento. Principalmente essa pergunta que foi colocada sobre a casa da servidão. Sim. Mostra quanto nós estamos inseridos nisso. Porque nós temos a tendência de achar que isso aí foi naquele momento, para aquele povo que estava especificamente no Egito. Quando você compreende a profundidade da casa da servidão, e principalmente o que foi aplicado, nós éramos escravos do pecado, mostra que nós estamos inseridos ali em Êxodo 20. Nós devemos olhar e nos maravilhar e buscar seguir, principalmente por essa ordem que foi colocada. Nós fomos salvos pela graça e agora em amor, em obediência e principalmente por gratidão ao Senhor, nós vamos obedecer o seu mandamento. Exato. Essa é a ordem. É interessante porque nós, né, no contexto, pelo menos a gente, né, alguns, não sei se todos, nós fomos inseridos no contexto evangélico muito antinomista, um contexto contrário à lei, né, como se existisse Cristo e a lei de Cristo, que é boa, que é graça, que é amor, e uma outra lei, a lei do Pai, severa, dura, que a gente não consegue nem ir para o Antigo Testamento, porque senão a gente vai acabar pecando, questionando a Deus. Pelo menos eu fui inserido nesse contexto, nas igrejas que nós fizemos parte. E nós, por conta disso, nós nos excluímos. Antes, quando eu li Êxodo 20, eu entendi que eram os 10 mandamentos para um povo, há milênios atrás, que recebeu aqueles 10 mandamentos, que eles deveriam cumprir, porque eles foram libertos do Egito. Eles viram as maravilhas. Mas quando nós entendemos a progressão da revelação, e aquilo que, por exemplo, nós estamos vendo em Romanos, que nós fazemos parte do pacto, que nós, pela fé, somos filhos de Abraão, nós nos inserimos também no Antigo Testamento, por meio do pacto. E nós vamos agora para Êxodo 20, entendendo que o Deus que salvou com mão forte e poderosa o seu povo, Israel, há 3.000 anos atrás, ele nos salvou com mão ainda mais forte do domínio do pecado e da casa de servidão onde nós nos encontrávamos. Uma inclinação natural de rebelião contra Deus. Uma inclinação tão forte que quando nós olhamos para trás, nós não conseguimos entender como é que Deus encontrou algo em nós. Por que ele nos salvou? Porque o domínio, né, é tão forte esse domínio que ainda há resquício dele. Que Paulo vai falar em Romanos 7, o ato de pecar não querendo pecar. Então Deus nos libertou de mão maravilhosa, forte, e ele há de completar esse ato, não de salvação, mas de santificação, de glorificação na nossa morte, na vinda de Cristo, onde nós seremos glorificados de maneira plena. Então, essa é a ideia, né? Nós estamos lá também, né? Estamos inseridos lá em Êxodo 20. É engraçado, interessante, né? Que o prefácio é importante. Quando Moisés vai repetir, ele repete o prefácio lá dentro do versículo. Isso aí. Ele vai falar, onde foi firmada a aliança, eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei do Egito da casa da servidão. É muito interessante essa parte do Israel que Deus vai falar aqui. Até para Israel, Deus se revelou para Israel imediatamente. Ele demonstra que a salvação veio primeiro e depois o mandamento. Eu fico sempre maravilhado quando eu vejo essa unidade na palavra de Deus, essa harmonia na palavra de Deus. Porque a gente foi criado nesse contexto evangelical de ruptura, né? O povo, na antiga aliança, foi salvo pelas obras. Deus era um Deus de carrasco, na antiga aliança ali, que só ficava olhando para as pessoas ia pecar, pecou, está punido. Já acabou. Mas uma vez um Deus amorosamente, por amor do seu nome, por amor à aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó, ele dá o primeiro passo, ele salva e depois ele dá os mandamentos. Para, primeiro que a gente viu, nós foi até o seu estudo de Israel, que o mandamento é bom. Isso aí. Ele está dando algo bom para o povo. Ele
é Deus sobre o povo, absoluta. Essa unidade da palavra é maravilhosa. Nunca tinha parado para compreender também essa ordem, né, lá no Êxodo 20. Primeiro salva, depois entrega os mandamentos. Então vamos entrar agora para fechar. Qual é o resumo dos 4 mandamentos? Não, relembrando os 4 mandamentos, que a gente fala que é a primeira tábua da lei, né? Mas a Vitor falou que há algumas divergências, né? Tem gente que entende que não necessariamente a primeira tábua tinha somente 4, mas poderiam ser 2 tábuas, 2 com 10. Mas a gente, de forma didática, falamos a primeira tábua para dizer a primeira parte, tá, da lei, que é a nossa relação com Deus, tá? O que Deus requer de nós. Qual o resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? Os mandamentos são: não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o dia do Senhor, tá? Lembra-te do sábado. O resumo dos 4 mandamentos nós vamos ver lá em Lucas 10, verso 27, que vai dizer que devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Alex Pai, abre para mim, por favor, Lucas 10, 27, só para nós lermos diretamente da palavra. É, 10, 27. A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Olha o que Deus requer de nós, né? Quando Cristo, Deus, fala e resume os 4 primeiros mandamentos, é isso que ele está afirmando. Deus quer de nós a plenitude, todo o nosso ser. Ele não quer somente, é por isso que nós sempre repetimos isso no culto à noite, quando nós estamos aqui reunidos para cultuar a Deus, e o porquê nós devemos nos portar com reverência, é porque Deus requer de nós tudo, todo o nosso ser. Quando nós estamos sentados aqui no culto à noite ao nosso Deus, Ele não quer somente o nosso corpo aqui sentado. Ou quando nós podemos achar que estamos levantando, mas a nossa mente está no culto, Ele não quer somente a nossa mente, o nosso corpo andando pelo culto. Quando nós estamos aqui diante de Deus, todo o nosso ser deve estar voltado a adorar um único Deus e verdadeiro. Porque Ele quer de nós não somente o nosso corpo, mas Ele quer de nós o nosso corpo, Ele quer de nós o nosso coração, Ele quer de nós a nossa alma, Ele quer de nós a nossa força, o nosso vigor, e Ele quer de nós todo o nosso entendimento, todo o nosso intelecto. É isso que Deus requer de nós. Quando nós compreendemos isso, nós vamos para o mandamento, buscando obedecer os mandamentos na perspectiva correta. Eu busco obedecer porque Deus quer isso. Ele quer todo o meu ser. Né? E isso abrange toda a nossa vida, né? Tudo, trabalho, é o que o apóstolo Paulo fala, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Que Vitor trabalhou isso no estudo sobre a questão da moralidade, né? A moralidade está nas atividades humanas. Beber uma água é algo moral. Sentar numa cadeira, a forma como você pode estar sentando, tem moralidade envolvida também. Então, toda a esfera moral ali da atividade humana, depois a gente até conversou, né? Que eu estava fazendo distinção de atividade humana e atividade natural, né? As necessidades naturais que são fora, né? A questão, tudo que a gente faz, atividade humana e tem atividade natural, as nossas necessidades naturais. Mas a ideia é essa, irmãos, que nós possamos, no estudo do mandamento, entender que nós só estamos estudando o mandamento do Senhor, nós só estamos aqui agora, sentados, porque o Senhor antes nos salvou. Se cada um de nós foi trazido por Deus a estar aqui hoje, é porque nós fomos antes salvos com mão forte por Deus. Se Ele não tivesse feito isso na vida de cada um de nós de forma diferente, mas de forma poderosa em todas as nossas vidas, nós não estaríamos hoje, domingo de manhã, aqui. Provavelmente estaríamos em prática de pecado, entregues à própria sorte. Como em Efésios, né, o apóstolo fala, sem Deus e sem esperança. Então, que os mandamentos nos levem ainda mais a Cristo,
A ênfase do catecismo que nós vamos ver, nós temos visto isso na introdução, não é demonstrar que nós podemos guardar os mandamentos. O catecismo está fugindo disso. A ênfase é mostrar que cada vez que nós estudamos a lei, os 10 mandamentos, mais ainda Cristo é glorificado. Mais ainda nós somos expostos aos nossos pecados. Mais ainda nós fomos expostos à nossa incapacidade de obedecer perfeitamente à lei. E mais ainda nós corremos para Cristo por causa do perdão que nós só encontramos nele. Esse é o propósito da lei. Nós não estamos ensinando legalismo aqui. Que Deus nos livre de achar que nós podemos, ao ver o primeiro mandamento, que nós observamos nossos mandamentos. O primeiro mandamento. Nós temos ídolos no nosso coração. O dinheiro é ídolo. O trabalho é ídolo. Nós vamos ver, o Jael vai se aprofundar nisso. Existem ídolos. Nós não conseguimos viver uma vida de total adoração ao único Deus. Mas pela graça de Cristo, pela graça de Deus, esses ídolos são expostos, nós vamos derrubando eles, um por um. Mas o nosso coração, como Calvino diz, é uma fábrica de ídolos. A gente derruba um pela força do Espírito, mas o nosso coração pecaminoso ergue outro. E assim é a nossa vida, quebrando o primeiro mandamento. Nós vamos ver essa ideia, a nossa incapacidade de cumprir perfeitamente a lei de Deus e a graça que nós encontramos em Cristo. Amém? Vamos então a algumas considerações e perguntas. Se tiver alguma consideração, se não tiver, eu já vou entrar nas perguntas. Não?